Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 16 de maio, hoje é terça-feira, estamos na sexta semana da Páscoa. Estamos, amados irmãos e irmãs, já avançando bem neste tempo oportuno, no tempo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo ele é dividido em dois momentos, poderíamos assim dizer. No primeiro momento, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio das aparições como ressuscitado, procura despertar a fé nos corações dos apóstolos, no nosso coração também. É importante lembrar, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, tem força. A força do Evangelho é capaz de vir ao nosso encontro e transformar a nossa vida. Por isso somos convidados a abrir o coração ao Evangelho da vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo momento da Páscoa se dá justamente em Jesus, que vai falando então do segundo defensor, do Paráclito, do Espírito da Verdade, o Consolador que vem ao nosso encontro. Então que o nosso coração se abra à acolhida do Espírito Santo de Deus. Nós vamos constantemente, por meio do Evangelho, ir ouvindo sobre o defensor, o Espírito da Verdade. Então que o Senhor prepare o nosso coração. Ainda não estamos vivendo a novena de Pentecostes, porém que o Senhor prepare o nosso coração para a acolhida, do Espírito Santo de Deus, que vem ao nosso encontro, que dá a vida por sua vida a nós que somos seus filhos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34. Atos dos Apóstolos, sobretudo no capítulo 16, fala das viagens missionárias de Paulo, enfim, dos apóstolos que vão anunciar o Evangelho. Faço questão aqui, amados irmãos e irmãs, Paulo está falando à multidão dos filipenses, e essa multidão levanta-se contra Paulo e Silas. Os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com vara. Então, a perseguição é para aqueles que estão anunciando o Evangelho. Então, a palavra continua. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes todas se soltaram. O carcereiro acordou e viu que as portas da prisão estavam abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido,
puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, por que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor. Olha a profunda catequese. Crê no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e todos os de tua família. Então, a salvação que vem para a família. O inimigo de Deus não quer de forma alguma a salvação para as famílias. Hoje, inclusive, em dia, nos tempos atuais, aonde que o inimigo de Deus está querendo destruir, está atacando diretamente as vidas das famílias. Por isso nós precisamos ser atentos, por isso nós precisamos orar insistentemente, por isso nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque em nossa vida, na nossa caminhada, nem sempre, talvez, vamos estar de acordo em tudo, porém, quando há amor, também se tem perdão. E é justamente neste caminho, nesta vivência dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que não querem tirar proveito, mas que procuram se doar por amor ao Senhor, o Evangelho então nos chama para a realidade novamente. É Jesus que fala aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isto, a tristeza tomou conta de vossos corações. Então, estamos neste contexto do diálogo para a última ceia e Jesus fala da sua morte que está próxima. Os discípulos ficam tristes, mas Jesus, continuando sobre a promessa que ele havia dito, não vos deixarei órfãos, então ele fala aos seus discípulos novamente, a cada um de nós: é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando ele vier, ele demonstrará. O Espírito Santo de Deus nos ensina, nos orienta, nos encaminha, nos dá fome de Deus, nos conduz pela mão à presença do Senhor. O Evangelho conclui dizendo assim, que ele fará conhecer o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado daqueles que não acreditam, de não crer no Senhor, de não querer acreditar. A justiça, porque o Senhor volta para junto do Pai. Do Pai veio e para o Pai voltou, e à direita do Pai nos ama, nos protege, olha por nós. E por fim o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Entende isto? O chefe deste mundo, São João faz questão de dizer que o chefe deste mundo é o inimigo de Deus. Ele já está condenado e por conta disto, o que ele procura fazer atualmente? Levar muitos dos filhos de Deus à perdição. Muitos dos filhos de Deus à condenação. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de não sucumbirmos às armadilhas do inimigo de Deus, que o Senhor, Deus da vida, o Espírito Consolador, o Defensor, o Paráclito, proteja as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.